gente, chegamos à parte 14, a última desse capítulo. E se você tá maratonando tudo, já mete o dedo no like e se inscreva no canal, isso ajuda demais. Agora vamos lá. Hoje a gente vai explorar as ideias de um nome talvez menos conhecido que Freud, mas olha, fundamental. Pierre Janet. Vamos analisar o que as páginas 54 e 55 do livro da psicologia contam sobre o trabalho pioneiro dele com o inconsciente e a dissociação. Ok, então, vamos desembrulhar isso. Pierre Janet, médico, filósofo francês, ali no finalzinho do século XIX, começo do XX, né? A fonte coloca ele trabalhando junto com Charcot, naquele hospital famoso, o Salpêtrière, em Paris, e o foco era muito no que chamavam de histeria na época. Exato. E o que é fascinante aqui é que Janet foi um dos primeiríssimos a descrever a dissociação, assim como uma condição psiquiátrica mesmo. Ele via isso como uma espécie de ruptura, sabe, na personalidade, onde partes da consciência ou mesmo da identidade meio que se separavam do resto. E o livro menciona que ele estudou uns casos bem extremos, né? Cita uma paciente, Lucille, a personalidade dela se dividiu em três. A explicação que ele dava envolvia uma tal de fraqueza da tensão psicológica. Isso. Parece um conceito meio denso, não? O que Sim. seria isso exatamente? Sim, é um termo da época, né? Mas a chave da ideia dele, que continua muito relevante, é a ligação com o trauma. Pensa assim, como se a mente precisasse de uma certa força, uma energia para manter tudo integrado, as experiências, as memórias, tudo junto. Janet sugeria que, em algumas pessoas, ou então depois de um choque muito grande, essa capacidade de integrar essa tensão psicológica, ela enfraquecia. Ah, entendi. É como se a mente não tivesse, assim, força suficiente para segurar tudo, sabe? Aí permitia que certas ideias, certas memórias se desconectassem, e aí elas formavam essas existências meio separadas, subconsciente. Entendi. Então não era tipo uma fraqueza moral, mas mais um esgotamento mesmo da capacidade da mente de integrar algo muito pesado. Exatamente. Perfeito. E isso leva a gente direto para o ponto que talvez seja o mais duradouro do trabalho dele: a conexão clara com o trauma. Janet postulou que as experiências traumáticas, principalmente aquelas que a pessoa não conseguia processar, sabe? Integrar na história de vida consciente, elas não sumiam. Elas viraram o que ele chamou de ideias fixas subconscientes. Ideias fixas subconscientes. Tipo, memórias ou sentimentos ligados ao trauma que ficam ali meio escondidos, mas que continuam ativos, causando problema? Tipo fantasmas no sistema. Precisamente isso. Como a fonte até destaca na citação, né? Vou ler aqui rapidinho. Os traumas infantis, segundo Pierre Janet, permanecem com frequência na parte subconsciente da mente e causam problemas mentais ao longo dos anos. Para ele, essas ideias que não eram integradas, elas se manifestavam como os sintomas da histeria ou da dissociação. Paralisia, amnésia, essas coisas. Nossa, e aqui é onde fica realmente interessante para mim. Porque essa noção de subconsciente, um subconsciente ativo, moldado por traumas antigos que afetam agora, e isso lembra muito o terreno que o Freud explorou depois, né? De forma bem mais ampla, talvez. Essas ideias do Jenner parecem precursoras diretas, certo? Ah, com certeza, sem dúvida nenhuma. Embora o Freud tenha, é claro, popularizado e expandido muito o conceito de inconsciente, né? Criou um sistema teórico mais amplo. Mas o Janet já estava ali, explorando esse território. Ele observou na prática, na clínica, como o passado traumático influenciava o presente do paciente, e de formas que não eram nada óbvias para a própria pessoa, né? Isso levanta uma questão bem importante sobre como a mente lida com experiências que são avassaladoras demais. É verdade. Ele meio que estabeleceu uma base, né, para pensar como a mente se defende de coisas insuportáveis. Um tema que, nossa, é central até hoje, né, especialmente no tratamento de trauma. Totalmente. E é incrível pensar que ele chegou nessas conclusões mais pela observação clínica cuidadosa, né? Sem as ferramentas que a gente tem hoje. Mas aí fica a pergunta, né? Se as ideias dele foram tão seminais, assim, por que ele acabou ficando um pouco na sombra do Freud, na história mais popular da psicologia? Olha, é uma questão complexa, né?
Como você disse, Freud criou um sistema mais abrangente, talvez com uma narrativa que capturou mais a imaginação cultural. Teve também debates, até uma certa rivalidade entre eles sobre quem disse o que primeiro, né? Sempre tem isso. Mas o ponto-chave é que, hoje, as contribuições do Janet sobre dissociação e trauma são super reconhecidas, vistas como visionárias mesmo. Elas influenciam diretamente como a gente entende o estresse pós-traumático, os transtornos dissociativos. Entendi. Então, para a gente resumir o essencial aqui dessas páginas, Janet nos deu essa visão inicial da mente podendo se fragmentar sob estresse ou trauma, e a ideia importantíssima de que essas partes escondidas, subconscientes, continuam ativas e gerando sintomas. Uma base fundamental para muita coisa que veio depois na psicologia, né? Exatamente. Um vislumbre inicial dessa relação complexa entre memória, consciência e trauma. Ele mostrou que aquilo que a gente não consegue integrar conscientemente não some, só opera nas sombras, né? E esse trabalho do Janet, visto por aqui, deixa a gente pensando, né? Até que ponto nós mesmos, nas nossas vidas, conseguimos integrar tudo? Ou será que todo mundo carrega um pouquinho dessas ideias fixas subconscientes influenciando a gente sem perceber? Fica aí a reflexão. Curtiu? Então já deixa aquele like e você que nos acompanhou desde o começo, deixa um comentário dizendo fazendo uma psicoleitura, para sabermos que você nos acompanha desde o início. Um forte abraço e até o próximo capítulo.